A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Jaime. Eu quero deixar aqui uma profecia, uma palavra profética que Deus deixou a Jeremias, que fala o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não farei a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu coração, a lei no seu interior, e a escrevereis em seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhe perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, amados, olha que coisa interessante a gente compreender isso, uma palavra profética, que o escritor de Hebreus, lá no capítulo 8, ele cita essa profecia. Ele fala: não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque eu lhe perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, e o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, bem amado, o Senhor dos Exércitos, ele está aqui falando o que ele vai fazer em prol das nossas vidas. Ele veio nos mostrando através do profeta Jeremias que eis que vem dias. E aqui ele fala que não ensinará mais cada um, porque Deus colocou dentro de nós a lei dele. E quando nós temos a lei de Deus dentro do nosso coração, a Bíblia diz que não vai ser nem preciso que todo mundo fique falando de Deus, ensinando, que as pessoas desde pequeno já passam a ter consciência de um Deus que existe, um Deus que o ama. Aí fala: ele não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque eu lhe perdoarei a sua maldade. Então Jesus fala de um dia que ele enviaria o seu único filho para tirar todo o pecado do homem. E a Bíblia nos mostra que Jesus veio e tirou o pecado do mundo. Quando João Batista batizou Jesus, ele passou a apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas foi necessário Jesus ser batizado e Jesus ser conduzido para a cruz, para que o sangue dele viesse nos purificar totalmente, manter-se justificado, limpo. Por isso que a Bíblia fala: procura andar na luz. Se dissermos que estamos na luz e andarmos em trevas, estamos mentindo. Mas se andarmos na luz como na luz ele está, e ter comunhão uns com os outros, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Eu quero que você compreenda isso, porque é uma promessa de Deus falada lá em Jeremias capítulo 31. Mas como eu falei, lá em Hebreus capítulo 8, se você ler lá a carta aos Hebreus, vamos ler aqui no capítulo 8, vamos ler a partir do verso 8, uma promessa de Deus que fala: porque repreendo-os, ele dizeis, em que dias, que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. É a profecia lá de Jeremias. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram na minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta aliança que depois naqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu entendimento e em seu coração, e as escrevereis. Eu lhes serei
por Deus e eles me serão por povo. Hoje nós passamos a ser um povo de Deus, nascido de Deus e não vivendo hoje no pecado. E a Bíblia diz: não ensinará cada um o seu próximo e cada um ao seu irmão, dizendo conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tomado velho e se envelhece, perto está de acabar. Quer dizer, a igreja ali estava querendo voltar à antiga aliança e abrindo mão da nova aliança. Jesus é a nova aliança. E Jesus, ele nos tirou da morte, ele nos tirou das trevas, ele nos deu a oportunidade de nascer de novo, para que a lei de Deus pudesse estar plantada em nossos corações, para que nós podemos entender que ele nos livraria de todo o nosso pecado, de nossas maldades, de todas as nossas iniquidades, como diz a própria palavra que nos orienta. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais, diz o Senhor. Aí ele fala, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece e perto está de se acabar. Ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, a mesa e os pães da preposição, os que se chama santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então hoje você pode entrar na presença de Deus através de Jesus. Jesus é a nossa arca, Jesus é o nosso intermediário. E hoje nós sabemos que o véu foi rasgado, toda separação que separava o homem de Deus, que aquele véu, ele separava, o pecador do santo. E a Bíblia fala que Jesus, quando foi morto, o véu foi cortado de cima a baixo. E a Bíblia fala que o homem passa a ter acesso diante de Deus pelo sumo sacerdote celestial, que é o sumo sacerdote Jesus Cristo. Antigamente era através do sacerdote terreno. Não? Então, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, mas particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, que se oferecia por si mesmo pelos pecados, por ignorância do povo, dando-lhes a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Aí a Bíblia está dizendo que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons de sacrifício, que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Quer dizer, o sacrifício da antiga aliança não poderia purificar a nossa consciência. Mas a Bíblia fala, constituindo somente comida, bebida, e várias oblações e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote do bem futuro, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bode, nem pelo sangue de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário e havendo efetuado uma eterna redenção. Olha bem, querido, porque se o sangue do touro e bode e a cinza de uma novilha expangida sobre os imundos os santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imáculo a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para que vocês sirvam ao Deus vivo. Então eu quero deixar essa breve meditação a você, meu amado, em nome de Jesus.